pensando, o que será que está vindo aí com esse negócio de pecado de Cã? Pois é, abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Vamos ler os versos inicialmente do 18 ao 29. Gênesis capítulo 9, versos 18 a 29. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé, olha a ideia de Natal, né? Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor querido, pela vida de cada querido irmão aqui. Peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Fala aos nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a ver o que esse texto tem a ver conosco hoje. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que entender ao olhar para esses versículos é que eles precisam ser compreendidos à luz do seu contexto. Eu não posso implicar coisas do meu dia a dia hoje para tentar entender o que está acontecendo aqui. Então eu preciso interpretá-lo ou entendê-lo à luz do seu próprio contexto. Depois preciso dizer para vocês também que aqui do verso 18 do capítulo 9 até o capítulo 11, verso 9, é um bloco inteiro de pensamento, é um novo bloco de ideias ou de pensamentos dentro desse processo de eventos que estamos vendo desde o capítulo 3. E aqui, em particular, a Bíblia está falando nesse bloco de pensamento, que vai até o capítulo 11, verso 9, a Bíblia vai nos falar sobre o repovoamento da terra através dos filhos de Noé, após, obviamente, as águas secarem e a arca ter parado no monte e eles terem descido da arca. Então, esse repovoamento da terra é o que vai tratar aqui dos versos 9, capítulo 9, 18, até o capítulo 11, verso 9, mas nós vamos nos deter neste primeiro momento, nessa primeira fase do processo de repovoamento da terra, que é o texto que nós lemos agora. O que a gente vê aqui no capítulo 9, versos 20 a 27, do texto que lemos há pouco, vai nos dar uma ideia da continuidade, então, da raça humana, mas em 3 perspectivas espirituais importantes. Nós vemos que os cananeus, que são os filhos de Cã, estão debaixo de uma seríssima condenação da parte de Deus, ali imposta ou apresentada por Noé. Nós vemos que Sem, ou de Sem, será a descendência ou a linhagem através do qual virá o Messias. Mais adiante vamos ver, semana que vem ou na próxima,
Abraão vindo da linhagem de Sem, e lá na frente também, como já falamos, o Messias. E Jafé, a descendência de Jafé, tremendamente abençoada por estar unida, ligada à descendência de Sem. É o que vemos, o desdobramento espiritual desse início, desse processo de ocupação ou de repovoamento da terra pós-dilúvio. Mas não adianta eu ir para cá, eu ir para lá, porque você deve estar pensando, pastor, que negócio é esse aí de Noé ter ficado bêbado? É provável que a gente já esteja desejando entender esse momento que vemos nos versos 20 e 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, pós-dilúvio. Depois que a arca parou, eles desceram do barco, já estavam ocupando a terra, havia passado algum tempo, estava Noé com a dona Noé na sua tenda. E ele então, como agricultor, que já deveria ser o período pré-dilúvio, foi pela primeira vez, como a Bíblia nos diz, plantar uma vinha. E bebeu do fruto da vinha, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Qual é a grande inquietação aqui, diante desse momento de Noé? Aquele homem que, antes do dilúvio, a Bíblia o descreve como um homem altamente obediente, temente a Deus, não era um homem justo e íntegro, ele andava com Deus. Agora me aparece a Bíblia dizendo que Noé estava de pileque. É uma situação que inicialmente nos deixa meio incomodados. Mas de forma alguma, eu também não vou gastar muito tempo com isso, porque não é isso que estamos tratando nessa noite, porque nem a Bíblia gasta mais tempo do que estamos vendo aqui para falar sobre esse assunto. A Bíblia começa a falar sobre esse assunto aqui, no verso 20, e acaba no verso 21. Então, nem a Deus interessou gastar mais tempo do que isso para tratar desse problema. Como vimos lá na mensagem, no problema lá de Gênesis 6, que ficamos tão preocupados com a possessão dos filhos, das filhas dos filhos dos homens, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e ficamos tão preocupados com as possessões dos demônios. Aquilo era secundário, aquele não era o problema. Da mesma forma aqui, o problema, isso aqui é secundário. Não que pecado seja uma coisa secundária, mas este caso aqui é secundário, não é. Tudo que Deus gasta de tempo na Bíblia para falar sobre esse assunto conosco está nesses 2 versículos, e aqui acaba. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho, ainda que rapidamente, sobre este momento aqui que nos inquieta. Não que eu tenha a menor tendência aqui a tentar justificar a atitude pecaminosa de Noé, porque a Bíblia mesmo não escondeu isso. Mas eu quero dar algumas informações para vocês importantes, já que eu já disse na primeira linha dessa mensagem, que temos que olhar para esse texto à luz do próprio contexto. Então, Noé sempre foi agricultor. Ele tinha isso como ocupação, mas cultivo de uma videira foi algo aqui totalmente novo para ele. Ainda não tinha tido a experiência do cultivo de videira, ou de uma videira. E, obviamente, não sabia ainda todas as implicações intoxicantes do vinho. Não há nenhum relato antes deste momento de vinho nas Escrituras. E eu não estou dizendo com isso, e nem a Bíblia, que aquele povo corrompido lá do período pré-dilúvio não deve ter criado algum tipo de mistura com ervas e ter na sua pecaminosidade suas embriaguez lá entre eles, os seus pileques. Se eles ficarem talvez atordoados ou entorpecidos com alguma erva ou alguma coisa. Eu não estou dizendo isso, o que eu estou afirmando é que a Bíblia até então não toca em vinho, muito menos na capacidade de entorpecer do vinho fermentado. Não há isso, não há menção disso na Bíblia por enquanto. Então, o que já vemos aqui é que Noé, sem conhecer imediatamente os efeitos intoxicantes do vinho, bebeu em excesso. Nesse estado de embriaguez, ele cometeu a insensatez de ficar nu, algo que provavelmente
já havia muito seguramente na própria família de Noé, um código de ética que o colocava na contramão daquilo que era comum para aquele povo corrompido dos dias pré-dilúvio. Até porque, logo nos primeiros momentos ali que nós conhecemos Noé na Bíblia, como o texto nos diz, o texto diz que Noé andava com Deus. E certamente eles conversavam também. E aquela conversa que Adão deve ter tido muitas vezes, juntamente com Eva e Deus no jardim, que eu falei para vocês lá em Gênesis 4, 5, é provável que Noé também tenha tido nesses bate-papos com Deus, provavelmente, Deus também muito lhe revelou de forma especial sobre como deveriam se portar. Então, para haver esta menção de uma resistência, um cuidado com a privacidade, com não se verem nus, era algo que já preservava a ordem, a dignidade da família. Isso tudo é muito provável, à luz das poucas informações que temos, e de repente surge essa indignação com a nudez de Noé, e não apenas de Cã, mas os 3 irmãos ficaram indignados. A maneira como eles lidaram com as coisas é que foram diferentes. Eu acredito que fermentação, por exemplo, até então não haveria, passou a haver uma fermentação pós-dilúvio. Por quê? Existem informações científicas de que para encher a terra como aconteceu para o dilúvio, não somente a água veio da terra, como diz a Bíblia, mas também uma camada da atmosfera, provavelmente, cientificamente isso é comprovado, mudando uma característica atmosférica sobre o mundo. Então o clima tropical provavelmente passou a acontecer pós-dilúvio. E o fato do vinho ter levedado também deve ter sido algo extremamente novo para Noé. Tudo isso cooperou para esse momento de insensatez de Noé, de se expor desta forma. Mas o fato é que Noé estava lidando com algo extremamente novo para ele. Mas apesar da Bíblia deixar claro o pecado que Noé cometeu, não omitir, o grande problema aqui não é o pecado de Noé, mas é o pecado de Cã. Verso 22 diz assim: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Depois de saberem o que estava acontecendo com seu pai, Sem e Jafé, eles se recusam, pela narrativa bíblica, a entrar na tenda do seu pai. Eles tomam conhecimento de que seu pai estava nu, provavelmente na porta de sua tenda. Eles tomam conhecimento fruto do anúncio que Cã fez, mas eles se recusam a entrar na tenda. Mas, por outro lado, Cã, não somente ele já tinha entrado na tenda do seu pai, como parece, o texto nos sugere uma euforia pecaminosa muito grande. Parece que ele está animado com a possibilidade de difamar seu pai. Parece que ele está animado com a possibilidade de ter algum tipo de autoridade sobre seu pai, que até agora só ele mandava. Não vemos nenhum tipo de constrangimento aqui para Cã entrar e sair da tenda de Noé. Isso deve ter acontecido também, estamos obviamente conjecturando, mas deve ter acontecido também com alguns insultos contra seu pai. Eu creio que Cã, ao entrar naquela tenda, ia violar a privacidade do seu pai, por pior que estivesse sendo a decisão do seu pai, naquele momento, ele estava violando, sim, um princípio de privacidade, que é certo que existia. Cã não fez absolutamente nada para preservar, ou pelo menos para tentar restaurar a dignidade do seu pai. O texto não nos sugere nenhum tipo de zelo. Ele não cuidou para que Noé fosse devidamente coberto. Em vez disso, ele sai da tenda gritando, talvez, e
Não é improvável que tenha sido somente Sem e Jafé que tomaram conhecimento. Talvez ele tenha saído gritando pelos lugarejos ali, pela comunidade imediata à tenda de quem? À tenda de Noé. Tenda de quem? Esse é novo, né? Não tinha esse cara. Tenda de Noé. Sabe-se lá como é que ele fez isso? Talvez esteja gritando: olha lá o louco do meu pai. Olha lá o doido nulo na porta. Algumas pessoas, influenciadas por Levítico capítulo 18, que não passava nem perto de já ter sido revelado por Deus a Moisés, porque Moisés não estava ainda no cenário, pelo menos aqui, ele é seguramente o escritor de Gênesis, mas não existia ainda fisicamente aqui. Mas muitos pegam Levítico 18 e atribuem a nudez de Noé. Se você pegar Levítico 18 na NVI, você vai ver que ela fala sobre, ela não usa a expressão nudez, mas fala sobre envolver-se sexualmente. Mas na corrigida atualizada e na versão original, o mais provável seria que a ideia de nudez está ligada naquele contexto de Levíticos a um envolvimento sexual. Então muitos atribuem equivocadamente esse choque, esse momento de Noé com Cã e com os outros irmãos, algum tipo de pecado sexual que talvez Cã tenha desmascarado. Isso não procede biblicamente. Noé estava assim embriagado pelo então suco de uva fermentado, o vinho, algo que ele estava descobrindo de uma maneira bastante ruim. Noé foi imprudente, sem dúvida alguma. Ele tinha experiência suficiente de vida, não era nem um garotinho, já tinha uns 600 anos, 700 mais ou menos. Dava para ter um pouquinho de bagagem, né? Para saber o que não deve fazer. Ele vendo que a bebida era diferente, poderia causar danos, ele poderia ter parado de beber. Não fez. O fato é que, juntamente com a dona Noé, Noé estava dentro de sua casa. Isso não justifica pecar. Mas estava dentro de sua casa. Provavelmente a senhora Noé estava numa maior crise. Que homem é esse? Está olhando para Noé de pileque, nu na porta? Não deveria estar entendendo nada. Havia um choque para a família naquele momento. Não era hora de um filho escarnecedor aparecer, mas sim de um filho piedoso chegar e compadecer-se daquele momento. O que não foi o que Cã fez. O fato é que a Bíblia propositalmente não nos dá nenhum detalhe desse incidente. Eu acredito que o motivo disso é que se Deus acrescenta qualquer coisa a mais de informações neste episódio, neste momento da vida de Noé, minimizaria o pecado de Cã. Teríamos dificuldades para justificar, por exemplo, os versículos 25, 26 e 27, que é a maldição, que é a condenação que Noé impõe aos cananitas, os filhos de Cã, pela sua atitude desonrosa. Então Deus não faz assim. Se fosse a Globo, se fosse a novela da Globo, alguma dessas novelas doidas aí, seguramente nós entraríamos na tenda de Cã e já teria talvez algum, como é que é o nome daquele negócio que tem aí ao vivo lá? Um Big Brother Noé. Seguramente alguns escândalos, coisas de adultério, prostituição seriam induzidas, tal. Mas a Bíblia nos deixa fora da tenda de Noé, junto com Sem e Jafé. Deus decide que nós, Sem e Jafé, ficaríamos fora da tenda de Noé. Há um fortíssimo contraste entre a atitude de Sem e Jafé no verso 23 e a atitude de Cã no verso 22. Declaradamente, ou de uma forma absolutamente covarde, infiel, desproporcional, Cã expõe seu pai.
desonrosamente Cã expõe seu pai. Enquanto que Sem e Jafé cobrem seu pai com muito zelo. Irmãos, isso trouxe consequências que afetaram a humanidade. Este momento aqui afetou a história da humanidade. Quando Noé acordou do efeito do vinho, diz o verso 24, provavelmente caído em algum canto da casa, talvez a porta, Canaã, o filho mais velho de Cã, foi amaldiçoado. A maldição de Canaã é anunciada nos versos 25, 26 e 27, que nós vamos ler aqui, está no slide, você tem na sua Bíblia, aí que você pode acompanhar. Diz assim: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas terras de Sem, e seja Canaã seu escravo. O que nós vemos aqui, vamos entrar em alguns detalhes a mais na introdução da mensagem sobre a Torre de Babel, mais à frente. Mas aqui já está explícito o que estaria acontecendo com o povo de Canaã, um povo que era naturalmente corrompido, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós vamos entender até melhor o motivo de Deus ordenar em Deuteronômio que Canaã fosse absolutamente dizimado quando o povo de Israel ocupasse Canaã, que era um povo moralmente completamente corrompido. Mas fica aqui apenas a luzinha para vocês já terem uma ideia do que vem aí pela frente. O que nós vemos aqui nessa maldição, nessa condenação que Noé aplica da parte de Deus contra Canaã, é a seguinte: Cã não foi amaldiçoado. O que o texto nos diz que Canaã, seu filho, foi. Canaã, ele foi pai dos cananeus. Os cananeus viviam na Palestina. E constantemente os cananeus ameaçaram Israel. Durante toda a existência de Israel, os cananeus foram uma constante ameaça quanto à capacidade que eles tinham de corromper. Uma capacidade de corrupção, porque o pecado tem capacidade de corromper. Se você começar a andar constantemente, dialogar, conviver com pessoas que têm uma prática moral corrompida, e você não estiver absolutamente firme nas suas convicções espirituais, com um profundo vínculo com Deus, de obediência e submissão à sua palavra, qualquer um de nós se corrompe quando convivemos com uma realidade pecaminosa. Canaã tinha essa capacidade, os cananeus, filhos de Cã. A dúvida que surge, e é inevitável, é sobre a maldição de Canaã. Por que Deus amaldiçoou Canaã e não Cã? O filho. Por que Deus não abandonou, ou Noé não amaldiçoou o pai, o filho, em vez de amaldiçoar o neto? O filho, o Cã, em vez de amaldiçoar o neto, Canaã? Ou os netos, a descendência? Por que Deus amaldiçoou os cananeus, uma nação inteira? Pelo pecado de um só, que foi Cã. Meus irmãos, a explicação que me parece melhor para essas questões é que as palavras de Noé, elas não trazem somente bênção e maldição. As palavras de Noé trazem também profecia. Se você olhar para o contexto de Noé pré-dilúvio, ele foi o profeta da sua geração. Ele anunciou ao povo algo que ninguém podia imaginar, que era aquela quantidade de água vindo do céu e da terra como juízo. E este homem continua aqui da parte de Deus, neste momento, quando ele faz esse juízo contra o pecado de Cã, ele está falando, sim, profeticamente. Noé previu todas essas falhas morais de Canaã, essas falhas se multiplicariam
a partir, ou de Cã, né, se multiplicariam a partir de Canaã. Isso continuaria acontecendo na sua descendência. Pelo menos, como nos diz aí mais à frente, Êxodo 20, verso 5, até a terceira e quarta geração, pelo menos. Mas esse desvio moral terrível se multiplicaria nos cananitas, fruto da decisão errada de Cã. E a gente percebe isso quando vemos que o juízo de Deus recai sobre os cananeus, não por causa de sua própria... na verdade, recai sobre os cananeus por causa da sua própria pecaminosidade, não por causa do pecado de Cã. O juízo que vai sobre os cananeus recai sobre as decisões corrompidas e moralmente horríveis que aquele povo tinha. E não obrigatoriamente por causa do pecado de Canaã. Eu acredito que isso explica o porquê que Canaã é amaldiçoado e não Cã. Se a gente pensar um pouquinho na história e nas pesquisas arqueológicas, irmãos, tem uma lista de coisas para a gente ver como Canaã é amaldiçoado pelas suas próprias, como foi profética esse anúncio que Noé fez, foi profético, porque os cananeus eram um povo moralmente, espiritualmente muito ruins, e se tem isso em fatos arqueológicos, pesquisas feitas. Em nenhum outro país foram achadas tantas figuras nos achados arqueológicos, das deusas da fertilidade nuas, em cenas obscenas, tudo no território dos cananitas. Em nenhum outro lugar o culto às serpentes parece com tanta força quanto na história religiosa dos cananitas. As duas deusas, Astarte e Anate, são chamadas deusas cananitas que perpetuaram até algumas no contexto da Ásia Menor, no Novo Testamento, ali influenciando Éfeso fortemente, as igrejas da Galácia. Essas deusas Astarte e Anate são chamadas de grandes deusas que concebem, mas não dão à luz. Uma ideia de uma promiscuidade, algo moralmente, altamente corrompido. Aí você pega Gênesis capítulo 10, dos versos 6 a 20, e você vê uma listagem grande dos cananeus. Sabe por quê? Para que Israel soubesse exatamente quem eles tinham que matar. Você vê listado, uma lista bastante exaustiva ou completa. Ali se diz quem era cananeu e quem não era cananeu. Para que o povo de Israel, quando ocupasse a terra de Canaã, os expulsasse de lá. Os eliminasse, se necessário fosse, conforme diz Deuteronômio 20, versículos. Eu creio que Noé falou profeticamente. E o motivo, então, de a maldição não vir sobre Cã é porque ficaria ali, e em Canaã ficaria sobre toda uma geração. Infelizmente, Israel não destruiu, não expulsou os cananitas. Muito pelo contrário, muitas vezes eles se casaram com eles para seu próprio juízo e prejuízo. Desobediência sempre trará prejuízo. Quero fazer duas aplicações. Nosso grande problema hoje é que nós temos muito pouca identificação com as atitudes dos filhos piedosos de Noé, Sem e Jafé. Não sentimos muito naturalmente, mas constrangimento, nem ficamos muito facilmente chocados com Noé ter ficado nu na sua tenda. E aqui eu estou usando essa figura realmente como uma ilustração. A gente passa por fotos de homens e mulheres nus, nos outdoors aí pela cidade, na televisão, nas bancas de jornal, e não nos chocamos mais. Nos falta a piedade dos filhos de Noé, Sem e Jafé. Não sentimos mais constrangimento, porque a gente acaba fazendo parte de uma sociedade
que não se envergonha e nem se choca mais diante do pecado e todo tipo de moralidade que está aí. Irmãos, isso é grave. Isso nos coloca muito parecidos com Cã, sem nenhum senso de decência, sem nenhum senso de moralidade natural. As coisas mais íntimas das pessoas são anunciadas de forma banal, diante da gente mesmo, diante de nossas crianças. As crianças olham relação sexual na televisão como se estivessem vendo Mickey e Pateta. A questão é que eles não pensam depois no Mickey e no Pateta, eles pensam em como reproduzir aquilo com 10, 11, 12, 13 anos de idade. Você percebe qual é o problema aqui, meu irmão? Como Cã, a gente ridiculariza a nudez de Noé. Como Cã, a gente banaliza as coisas que não deveriam ser banalizadas. Nós deveríamos nos posicionar com pesar. Quando eu pensei nessa expressão pesar, que aqui eu coloquei, eu pensei lá na mensagem de Gênesis 6 ou 5, não lembro bem agora, quando Deus disse, eu estou arrependido de ter feito o homem. Lembra que nós falamos aqui? Porque nos falta esse pesar de Deus. Estou profundamente entristecido e indignado contra o pecado. Mas não um pesar que nos faz odiar, mas um pesar como o de Sem e de Jafé, que não odiaram seu pai, antes o cobriram. Meu querido irmão, se a condenação de Deus recaiu sobre os atos de Cã e daqueles que andaram nos seus caminhos, nos seus padrões, o que dizer de mim e de você? Você acha mesmo que Deus mudou de ideia em relação ao seu padrão de dignidade, santidade? Que Deus nos perdoe por passarmos tão facilmente do ponto do choque, da vergonha. Irmãos, que coisa chocante é nós passarmos do ponto da vergonha, quando não nos chocamos mais, quando achamos o imoral natural, quando começamos a tratar a mentira como verdade, a imoralidade como coisa comum. Que Deus nos perdoe e nos livre dos pecados dos cananeus, ou da culpa dos cananeus. Povo que foi banido da sua presença devido à sua pecaminosidade. Segunda aplicação que eu quero fazer é a seguinte. Aparentemente, Cã se divertiu com o pecado de Noé. Em vez de ele ficar abalado, ele se divertiu. Mas não é isso que ocorre com a gente? Veja se não é isso que ocorre com a gente quando a gente vê um programa de televisão com piadas imorais, com sexualidade completamente corrompida, promíscua, podre, suja. É comum a gente não sentir mais nenhum horror, mas humor. É muito mais comum a gente rir das piadas e das cenas obscenas do que se indignar. Eu não sei o que é pior, se é ter um momento flácido de indignação e depois rir, ou rir de uma vez, porque talvez nos seja mais fácil. O que nos difere do pecado de Cã, irmãos? Na prática. O Novo Testamento nos dá instruções bem objetivas sobre esse assunto. Diz assim, Efésios 5, 11 e 12.
não participem das obras infrutíferas das trevas. O que seria participar de obras infrutíferas das trevas? Vem à cabeça Salmo capítulo 1. Que eu não devo estar sentado na roda dos, nem andar com eles, nem buscar conselhos deles. Eu creio que isso nos leva para entender na prática o não participar das obras infrutíferas das trevas. Será no momento que começar a passar uma situação obscena, promíscua, que não é nem para mim nem para os meus filhos, eu poder ir para a televisão e desligar ou mudar o canal, se necessário for. Desligar a televisão se não tiver opção. Mas não rir de Noé. Não rir da nudez de Noé. Antes, exponham-nas à luz, diz o texto, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é uma vergonha. E às vezes a gente comenta como se fosse uma coisa já comum, mas Deus não mudou, irmãos, amém? Ainda, Gálatas 6:1, que merecia uma exposição maior esse texto de tão rico que ele é. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Não diz o texto e nem sugere que deve ser feito algum tipo de escárnio ou acusação. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Vamos já voltar a esse texto daqui a pouco, mas antes, eu quero que a gente, para esse texto de 6:1, Gálatas 6:1, mas antes quero que a gente volte para o nosso texto aqui do capítulo 9. Olhando mais uma vez aqui para a atitude de Sem e Jafé em relação a Noé. Sem e Jafé ficaram tão chocados com o que viram, tão chocados, que em vez de expor a vergonha que o pecado já impunha ao seu pai, andaram de costas. Olha que coisa, irmãos, essa cena aqui Por que aconteceu isso aqui? Vocês estão conseguindo ler? Isso aqui para mim foi novo, tá? Está dando para ler? Andaram de costas para não ver a nudez do pai e cobriram-no. Andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Irmãos, cobrir aqui é absolutamente diferente de encobrir. Não havia nenhuma intenção aqui de encobrir, disfarçar, maquiar, enganar, fazer de conta que não aconteceu. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas essa atitude de andar de costas para que não expusessem a nudez de seu pai, indo cobrir, é maravilhosa. Isso aqui aponta diretamente para a cruz. A ideia de cobrir aqui aponta para aquilo que o sangue de Cristo fez pelos nossos pecados. Joga a luz sobre algo maravilhoso. O que Cristo fez na cruz cobriu a nossa culpa, nos deu esperança, perdão, restauração, vida eterna, recomeço. É bem dentro da ideia de Gálatas 1:6. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Irmãos, nós somos demais tentados a impor vergonha ao pecador, como se o pecado já não tivesse essa capacidade. Nós, muito facilmente, nós nos colocamos na posição de justiceiros, para aumentar o vexame, a desonradez, existe a palavra? Que o pecado causa ao pecador, como se Deus precisasse de mim, para que o pecador percebesse a desonra que o pecado causa. Enquanto que aquele que deveria
se sentir profundamente ofendido quando eu decido pecar, me envergonhando e envergonhando o amor e a glória de Deus, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Quando eu peco, eu tenho a consciência disso ou não, eu desonro o Deus, Senhor, soberano e Rei de todas as coisas. Aí vai Deus e manda Jesus, para que toda a vergonha do meu pecado recaia sobre Ele. E Ele vai e me cobre com o seu sangue. Não aumenta a minha vergonha, porque não preciso, o pecado já fez isso. E vai lá com o sangue de Cristo e me restaura, me renova. Irmãos, é gloriosa essa verdade. Nós temos, mais uma vez, nas mensagens em Gênesis que estamos tendo, nós temos que tomar de novo uma decisão. Nós podemos experimentar as bênçãos que sobrevieram a Sem e Jafé, uma geração maravilhosa que veio. Obviamente vieram pecadores também, veio gente complicada, beça, mas da geração de Sem e Jafé veio o Messias. Ou podemos simplesmente ter parte na geração cananita, a maldição de Canaã. Um povo que pela sua podridão moral tinha que ser banido, expulso da terra. Crendo em Cristo Jesus como a provisão de Deus para o perdão do nosso pecado, para cobrir a nossa vergonha, a gente pode sim desfrutar e experimentar as bênçãos de Sem e Jafé. Mas o outro lado é verdadeiro. Desprezando a sujeição e o amor e a dependência a Deus através de Cristo Jesus, persistindo no nosso pecado como se pecado fosse algo que pode trazer algum bem, mas sabemos que somos capazes de persistir no pecado. A gente fica debaixo da maldição de Canaã. Isso não é uma coisa temporária, não. Isso foi uma coisa eterna. A gente fica muito impressionado quando lemos a Bíblia e encontramos essas situações de bênçãos e maldições. Mas esquecemos, irmãos, que tudo passa de decisões que nós temos que tomar. Tudo passa em decisões que eu preciso tomar ao lado de Cristo ou permanecer na minha posição de quero continuar na prática do meu pecado sem nenhum tipo de preocupação. Conta-se uma história que durante alguns meses, num certo quarto de um hospital lá na África do Sul, o quarto era o quarto já que tinha ficado até estigmatizado, o quarto 311, que havia uma maldição naquele quarto. Todas as sextas-feiras de manhã, os enfermeiros descobriam ali um paciente morto nesse quarto, que era um quarto de tratamento intensivo, onde a pessoa saía da UTI propriamente dita, mas era um quarto ainda de acompanhamento intensivo. A ideia de que o risco de morte acabou, mas aquele quarto ali ainda tinha todos uns cuidados especiais. E é claro que os pacientes estavam naquele contexto ali, tinham sido alvos de tratamentos seríssimos, tratamentos de risco, mas naquela situação não havia mais risco de morte. Mas a equipe médica estava perplexa, pensando que existia algum tipo de contaminação bacteriológica naquele quarto. As autoridades começaram a levantar ou fazer inquéritos e coisas mais para tentar descobrir o que acontecia. Os pacientes do quarto 311 continuavam a morrer. E toda sexta-feira de manhã, num ritual semanal, tinha sempre um morto. É a maldição do quarto 311.
Aí resolveram, não, vamos botar uma câmera lá, não é possível, vamos ficar 24 horas monitorando, botaram a câmera lá no quarto. E o mistério se resolveu. Toda sexta-feira, 6 horas da manhã, a mulher da limpeza entrava, desligava o respirador do paciente e ligava o aspirador de pó. Fazia seu trabalho, ligava e ia embora. Pois é. As decisões que tomamos, irmãos, sempre trazem consequência. Sempre. Não culpe a maldição disso, a maldição daquilo, ou é a falta da bênção disso. Submeta-se a Deus. Submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Senhor Jesus Cristo, que foi à cruz e morreu pelo teu pecado. Saia da autossuficiência, dependa do Senhor. Se nós decidirmos continuar vivendo pelos valores desse mundo, que não se sujeita a Cristo, receberemos o que os cananitas receberam. Decisão. Se decidirmos nos submeter a Cristo Jesus e Sua palavra, estaremos sim indignados com o sistema de mundo que vivemos. Com aquela indignação que provavelmente Sem e Jafé tiveram também quando viram seu pai naquele estado. Mas agiram diferente, como nós também devemos agir. Precisamos estar dispostos a cobrir o pecador com a capa da esperança, com a capa da graça, que anuncia a boa nova do Evangelho, que anuncia a graça perdoadora de Deus em Jesus Cristo. Não compactuar com o pecado, mas perceber que aquela vergonha precisa ser coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Esse que você já recebeu, esse que já te cobriu, esse que já te salvou. É assim que vamos fazer diferença no mundo. É assim que o pecado de Cã não vai nos afetar, não. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus porque somos carinhosamente alertados, olhando para a história, que Tu és um Deus de amor e de justiça, paciente e misericordioso, desejoso de perdoar o pecador arrependido e de salvar através de Cristo Jesus aquele que reconhecer que o seu próprio pecado é uma vergonha contra Deus. É vergonhoso diante de tanto amor, ó Pai, fazermos coisas que desonram o Senhor. Que possamos perceber, ó Deus, o Teu sangue vindo sobre nós e cobrindo a nossa vergonha, nos trazendo a dignidade que vem no perdão, a dignidade que vem na restauração daqueles que se rendem aos pés da cruz. Ó Deus querido, se há alguém aqui recebendo este prazeroso encontro, ó Pai, com esta cobertura carinhosa do Senhor, que haja perdão de pecados, confissão e perdão de pecados, que haja restauração, que haja nova vida. Ó Deus, liberta-nos, ó Pai, em nome de Jesus, da vergonha, da culpa do pecado, e dá-nos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guiada, protegida, guardada, dirigida pelo Senhor. Que possamos Te honrar em nossas escolhas e decisões. Que possamos ser responsáveis, ó Deus, por tomar decisões que honram o Senhor. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a Tua igreja com alegria, com trabalho, com sustento e alegria de virem à Tua casa trazerem, ó Deus, aquilo que pertence ao Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez clamo que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.